No vídeo de ontem, analisei a fala dura do Felipe Luiz, mas disse, olha, estou esperando o outro lado. A gente tem a versão de um lado da história, falta o Pedro falar. Pedro falou, Pedro soltou nota oficial agora há pouco. Vamos ler a nota, vamos interpretar essa nota. Agora, será que essa nota vai contemplar você, torcedor, que de repente estava esperando um pedido de desculpas, uma manifestação de profundo arrependimento? Será? Ou vai te deixar mais preocupado com os cabelos em pé, hein? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 380 mil inscritos por aqui. Falando em cabelo, você já ouviu falar da Manual? Tenho certeza absoluta. A Manual segue sendo a opção ideal para você iniciar o seu tratamento contra a calvície de uma maneira segura e personalizada. Os tratamentos da Manual, eles são prescritos de acordo com cada caso pelos médicos especialistas. Por isso que é muito importante esse primeiro passo, quando você entra no site da Manual e preenche o questionário médico, que é em cima desse questionário que os médicos da Manual vão fazer essa avaliação. Se for recomendado, o tratamento vai ser produzido por uma farmácia credenciada, que vai te entregar em casa, com frete gratuito, numa caixa discreta, sem logo, é muito importante, e aí você começa o tratamento. E aí é por minha conta? Não, durante o tratamento você ainda tem um acompanhamento clínico, via WhatsApp, online, super rápido, para tirar dúvidas, né, para fazer perguntas e tal, ao longo do tratamento. Tem algumas imagens aí de antes e depois, né, de gente que tratou a calvície com a Manual, teve resultados realmente impressionantes, por isso que eu deixei o QR Code na tela, tem um cupom de desconto, cupom J40, tudo junto, tá? Em caixa alta, cupom J40, tudo junto. Você vai ter, no seu primeiro pedido com a Manual, 40% de desconto mais frete grátis. Então você aponta a câmera para o QR Code que está aqui. É uma promoção, tá? Para quem é inscrito aqui no canal, mas eu já conferi aqui o regulamento, ó. Tempo limitado, tá escrito aqui na minha tela, ó. Pá! Tempo limitado, então já começa o quanto antes. Vamos para a nota do Pedro. Muito bem, muito bem. Vou colocar na tela. Eu vou combinar com você o seguinte, a gente vai fazendo a leitura parágrafo por parágrafo. Não é uma nota tão extensa assim, não é. Então a gente lê parágrafo por parágrafo, vai parando, vai entendendo, eu vou dando as minhas opiniões aqui para você. Primeiramente, Pedro abre a nota dizendo o seguinte: uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão. Imagino que ele, né, aqui gostaria de dizer aos quais. Sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. Você sabe o que me chamou a atenção nesse primeiro parágrafo? A primeira frase. Uma vez esclarecido internamente. O que isso quer dizer? Essa roupa foi lavada? Essa roupa suja foi lavada já internamente? Está tudo resolvido? Todo mundo deu a sua opinião, o Pedro se desculpou, não se desculpou. Não fica claro nesse parágrafo. Uma vez esclarecido internamente. É muito vago. Mas, vamos lá, vamos avançar. Vamos ver se a nota faz a gente entender o contexto completo. Vamos para o segundo parágrafo aqui. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro, ele coloca membro entre aspas, do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Então, fazendo uma pausa aqui. Eu concordo, eu entendo totalmente a chateação do Pedro, o desconforto do Pedro. Aliás, eu entenderia com qualquer jogador, ainda mais um cara da relevância do Pedro, dos títulos, da importância, tudo que ele ressaltou no parágrafo. Eu entendo o desconforto de ver um print de alguém que trabalha dentro do clube dizendo, não, se chegar aqui com 15 milhões, leva. Ó, estamos querendo vender, estamos doidos para vender. Realmente, isso não é profissional. Isso incomoda qualquer um. Qualquer um de vocês aí do outro lado ficaria extremamente chateado com essa situação. Aqui, tudo certo. Aqui eu concordo com o Pedro, não tem nem muito o que avançar, não. Nesse ponto ele está correto. Vamos lá, para o terceiro parágrafo. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento do dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. Muito bem, aqui começa o problema. Tem todo motivo, todo direito de ficar chateado, frustrado, irritado, se sentir desrespeitado,
É um desrespeito mesmo. Agora, não pode prejudicar a si, aos companheiros e ao clube, sendo o jogador com o rendimento mais baixo em todas as valências físicas apuradas do treinamento. Arranque, desaceleração, giro, tudo. O Felipe Luiz falou, o Pedro foi o último em tudo e ele não pode mesmo. Nós estamos falando do principal camisa 9 do futebol brasileiro. Nós estamos falando do camisa 9 do melhor elenco da América do Sul. Não é pouca coisa não, hein? Nós estamos falando de um camisa 9 nível seleção brasileira, tanto que, quando ele se machuca, em Curitiba, no ano passado, ele estava a serviço da seleção brasileira em vias de ser titular numa eliminatória para a Copa do Mundo. Um jogador desse porte não pode, por qualquer divergência interna que exista, treinar do jeito que treinou na semana passada. Do jeito que o Felipe Luiz contou e ele mesmo está admitindo na nota. Ah, é ser humano. É verdade. Mas é profissional acima de tudo. Eu dei um exemplo do vídeo de ontem. É o on e o off. No off, meu amigo, você vai para cima, claro, sem agressão física, né? Sem cruzar linhas do respeito entre cidadãos, entre seres humanos, mas você vai chegar numa sala, porta trancada, 4 paredes com um tal diretor, falar, irmão, desculpa o palavrão aí, você que tá ouvindo, tá? Tá pro ouvido das crianças. Irmão, vem cá. Que porra é essa de você ficar mandando conversinha em WhatsApp dizendo que você quer me vender? E esse troço vazar e esse troço sair na imprensa que se tiver 15 milhões leva. Você tá achando que eu sou que tipo de profissional? Você tá achando que eu sou o quê, irmão? Essa discussão no ambiente de trabalho pode acontecer. Fica no limite ali, né? Mas pode. Agora, dentro da sala, quebrou o pau no off, abriu a porta no on, é sorriso na cara, é intensidade no treino e no jogo. Não pode contaminar, gente. Pelo amor de Deus, não pode. Porque o grande prejudicado é o próprio Pedro. Todos se prejudicam de alguma forma. O Pedro é o maior deles. Mas o Flamengo também se prejudica porque paga um salário alto para um jogador que não está treinando. Que não está treinando bem. E se não treinar bem, não joga. A comissão técnica é prejudicada, porque se ela tem um plano de jogo pensando nesse cara, não dá para contar com ele, o cara não está treinando. Mas o maior de todos os prejudicados é o próprio Pedro. Porque não joga, porque perde a oportunidade de estar num jogo enorme contra o São Paulo. Na volta do Campeonato Brasileiro, com o Maracanã lotado. Como é que você vai ser convocado se você não jogar? Daqui a pouco tem uma data FIFA aí de novo, setembro. Aí vai que tá na cabeça do Ancelotti, não, vou chamar o Pedro agora. Como? Se ele não estiver jogando, eu não posso chamar. O grande, todo mundo se ferra nessa história, quem se ferra mais é o próprio Pedro. Um profissional dessa envergadura, com essa experiência, com a idade que tem, não pode se comportar dessa forma. Esse é comportamento de início de carreira. Você tô na birra com o diretor, tô irritado, tô putinho, não vou treinar também. Ah, não vou também. Para, pô. Você com 17, 18, o moleque faz isso, você até vai lá, chama o moleque no canto e fala, pô, se liga aí, irmão. Você quer ser alguma coisa na vida? Não vai ser desse jeito. Mas com a idade do Pedro... Ah, desculpa, Pedro. Desculpa, entenda a chateação, mas isso não pode servir de justificativa para você ser o último colocado dos treinos, pô. Nas medições de GPS. Pô, não tem como, cara. Mas vamos lá, acho que fica feio para você. Aliás, Felipe Luiz até usou essa expressão na semana passada. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Eu tenho uma divergência aqui, mas eu respeito, tá, o sentimento do Pedro de achar que foi um desrespeito, que o Felipe Luiz deveria ter usado outros termos ou não deveria ter tratado do caso publicamente. Só que tem uma questão, Pedro. Vocês estão expostos. O que o Felipe Luiz fez foi se proteger depois de uma história que vazou para a imprensa antes da coletiva. Não foi o Felipe Luiz quem levou o caso para o microfone no último sábado. Na véspera do jogo, saiu uma detalhada apuração dizendo, olha, o Pedro fez isso, aconteceu isso, no CT, nos Estados Unidos, jogador... Foi ou não foi? Saiu que ficaram chateados com a postura do Pedro depois da eliminação para o Bayern,
Que jogadores foram procurar o Felipe Luiz, tipo assim, pô, dá um se liga do Pedro aí, o Pedro tá vacilando. Que o Pedro pediu pra sair antes do treino e comunicou ao auxiliar que tava com a perna pesada, que o comportamento irritou o Felipe Luiz. Saiu esse monte de coisa. Antes, aí o Felipe Luiz falou, peraí, eu preciso justificar, pô. O Pedro tá barrado. Por quê? Porque aconteceu isso. Qual foi a minha leitura? Qual foi a minha visão? O que eu penso disso? O Felipe Luiz teve que dizer. O Felipe Luiz não colocou o caráter do Pedro em xeque. Não atacou a honra do Pedro, do homem Pedro. Ele fez ali uma crítica profissional, como um comandante. Ele prestou contas, que é uma coisa que torcedor cobra muito. Pô, eu pago sócio. Eu pago a camisa, eu compro camisa oficial. Eu viajo, eu banco esse negócio aí, eu pago salário de jogador, eu pago pay-per-view, eu pago isso, eu pago aquilo, eu preciso saber o que está acontecendo. Pois bem, o Felipe Luiz prestou contas. Olha, está acontecendo isso. O ponto é esse. Então, nessa aí, eu discordo do Pedro. Mas entendo. Bate no ouvido das pessoas a mesma frase, a mesma fala, de formas diferentes muitas vezes. Tudo bem, né? O Pedro tem jogador que gosta até desse tipo de, tá bom, é isso mesmo, então tá, vou dar a resposta. Tem jogador que não gosta de ouvir verdades assim. Você pode discutir se essa coisa tinha que ficar restrita ao CT ou não. Só que vazou, irmão. Vazou antes do treinador. E não vazou pelo treinador do Flamengo, ao que tudo indica. Então ele teve que se defender. É assim que eu vejo. Aos meus companheiros, isso aqui é importante, hein? Olha esse penúltimo aqui parágrafo. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Só aos seus companheiros, Pedro, e à comissão técnica. E ao Felipe Luiz, isso aqui me chama muita atenção. Mas muita atenção. Isso aqui eu posso interpretar, pode ser uma interpretação errada da minha parte. Talvez você do outro lado esteja, o Jorge está viajando, não é isso não, Jorge. Eu interpreto da seguinte forma, conversei com os companheiros, expliquei, zerei e não estou a fim de pedir desculpa para o Felipe Luiz, não. Eu interpretei dessa forma. Me diga aí nos comentários se você, de repente, tem uma leitura diferente, eu posso até me convencer e mudar minha opinião, a minha interpretação disso aqui. Mas foi o que me pareceu. Aos meus companheiros, tudo esclarecido, bola pra frente, vida que segue. Sério? É isso? Tudo esclarecido e conversado internamente. Mas e ao seu comandante, que colocou como condição para o seu retorno o pedido de desculpas a todos, inclusive a ele, Felipe Luiz, não apenas ao grupo, não apenas aos companheiros. Eu interpretei dessa forma. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Sinceramente, aqui temos um meia-culpa, para ser absolutamente justo com o Pedro. Eu não tenho nenhuma intenção de ser injusto, distorcer palavras e nem comprar lado de alguém. Não conheço nem o Pedro nem o Felipe Luiz, cara. Sinceramente, nunca dei boa tarde para nenhum dos dois. Mas eu tenho o meu julgamento, eu acho um termo muito forte, muito cagador de regra. Eu tenho a minha visão. E assim, aqui tem um meia-culpa. Realmente, né? Treinei abaixo, mas por isso, né? Tentando uma justificativa, tentando um máximo. Mas tudo bem, ele fez um meia-culpa e só. Não tem pedido de desculpa na nota. Não tem demonstração de profundo arrependimento. Tem justificativa, olha, treinei mal. Mas também, né, o diretor ficou vazando uns negócios aí, as conversas aí via WhatsApp, aí vocês queriam o quê? Foi isso que ele disse na nota. Ele não disse, realmente, né, eu estou profundamente arrependido, eu não deveria ter tido essa conduta, isso não vai mais se repetir, um jogador do meu tamanho, numa instituição desse tamanho, isso não pode acontecer. Então, quem estava esperando esse tom não foi contemplado pela nota. Se a intenção da nota era botar água na fervura, né, costurar novamente a relação com a parte mais chateada, mais revoltada da torcida do Flamengo nesse momento, não obteve êxito. Não obteve. Acho que as pessoas que hoje cuidam do Pedro, assessoram o Pedro, têm que ter ainda mais cuidado com os passos nesse momento. Me parecem passos em falso nesse momento, o que é muito ruim para um cara desse tamanho. Bom, essa é a nota e é a minha análise sobre ela. O que você pensa? Deixa nos comentários. Boa noite de segunda-feira para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.